Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Arthur Dias e a gente está começando mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Hoje a gente vai fazer um debate muito interessante, muito importante, muito pertinente, em parceria com a Unimed Goiânia e também em alusão ao Outubro Rosa, com o tema Prevenção, a escolha que salva vidas. Antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu queria fazer alguns informes do sindicato. O primeiro deles é que o ADUFG Sindicato convoca todos os seus filiados e filiadas a participarem da Marcha Nacional do Serviço Público contra a PEC da Reforma Administrativa, que será realizada no dia 29 de outubro, a partir das 9 horas, no Museu Nacional da República, em Brasília. O ADUFG Sindicato disponibilizará transporte gratuito para todos aqueles que quiserem participar. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de outubro por meio de formulário online que está disponível no nosso site ou na bio do nosso canal no Instagram. O ADUFG Sindicato reafirma seu compromisso histórico com a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e com a valorização dos servidores públicos. Defender o serviço público é defender o Brasil. E o nosso segundo informe é que o nosso já tradicional baile da ADUFG já tem data marcada. A edição de 2025 será realizada no dia 22 de novembro, a partir das 21 horas, no Memorato Eventos, localizado na Avenida Francisco de Melo, na Vila Rosa, em Goiânia. Os ingressos já podem ser adquiridos nos valores de R$ 100 para professores sindicalizados e seus dependentes e de R$ 200 para convidados. Para mais informações, a gente pode acessar o site da ADUFG ou pelo telefone 62-3202-1280. Agora, sem mais delongas, partindo para o que interessa, que é apresentar as nossas convidadas. Primeiro, a doutora Jossana França Barroso, ela que é graduada em Medicina pela PUC de Goiás, pós-graduada em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, MBA em Gestão em Saúde e MBA em Gestão Médica Avançada. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite e espero que seja uma conversa muito produtiva, que a gente consiga atingir todo o público que nesse momento é importante. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa próxima convidada também já é aqui presença cativa, cadeira cativa aqui no nosso podcast, a professora Giovana Reis. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, possui graduação em Pedagogia e mestrado e doutorado na área de Educação, todos realizados aqui na UFG, especialização em Psicopedagogia, também pela UFG, e aqui dentro do UFG Sindicato já atuou como diretora adjunta, secretária, diretora de Assuntos Educacionais de Carreira e Magistério Superior, diretora de Assuntos Interinstitucionais e atualmente ocupa o cargo de presidenta do UFG Sindicato. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal aí que nos acompanha, né, nas redes sociais aí da UFG. Vamos aí para mais uma jornada, para mais uma edição aqui com um assunto tão importante, delicado e importante ao mesmo tempo. Bom, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a importância da prevenção, né? A gente está aqui no Outubro Rosa, que é um mês que traz essa reflexão, que procura trazer na sociedade a importância de fazer exames preventivos e o quanto isso pode salvar vidas, né? E eu queria começar, doutora Jossana, falando sobre a importância dos exames preventivos, especificamente no câncer de mama. Qual que é a importância, assim, por que é tão importante fazer esses exames e por que é tão importante diagnosticar a doença cedo? Certo. Arthur, acho que até para a gente explicar de onde vem, né, Outubro Rosa, por que isso é importante. Outubro Rosa, na verdade, foi um mês que surgiu, na verdade, foi uma necessidade que por acaso ficou em outubro, em 1990, justamente pelo grau, pela importância que a doença gerava ali na pessoa e nos entornos, né? Nos familiares, nas empresas, enfim. Então, é uma campanha internacional, justamente para falar, olha, gente, vamos prevenir, que se a gente prevenir, a gente consegue, primeiro, detectar precocemente e, às vezes, até nem deixar chegar, e a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, os preventivos, a importância maior está começando, ou pode algum dia vir, né? Então, a gente consegue
pegar a doença ali no início. E aí, todos os cânceres, eles diagnosticados precocemente, a gente tem um tratamento muito mais fácil, muito menos sequelar e de muito menos custo. Ah, mas e aí, você está falando só de dinheiro? Não é nem questão do dinheiro, né? Tudo que a gente consegue fazer de menor impacto na nossa vida e na vida dos outros, eu acho que é extremamente importante. Cuidar da gente, nada menos mais do que isso, né? A gente cuida da gente. Então, os preventivos, apesar da gente ter essa campanha de Outubro Rosa, na verdade, a gente tem que lembrar, o ano inteiro, né? E eu sempre jogo essa bola aí para cima, porque é muito necessário estar homens, né, nessa campanha. Primeiro, porque existe câncer de mama no homem, né? É muito pouco, mas existe. 1% é homem. E, além disso, o homem tem uma parceira, tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma amiga, tem, enfim, filhas. Então, é sempre importante envolver os homens nessa campanha. E a prevenção também parte deles, né? Quando a gente fala dos exames preventivos, e o autoexame é um deles, o homem também pode fazer. Estou tomando banho, senti alguma coisa nodular aqui na mama, é uma indicação, né, da gente ir atrás. Então, assim, a prevenção hoje em qualquer câncer, mas falando em câncer de mama, ela gera um impacto muito grande. A prevenção e a detecção precoce. Quando a gente detecta ali no estágio 1, nós temos 4 estágios. O primeiro é bem localizado, é um nódulo bem na mama ali e fica só ali. O segundo, ela já começa a entrar ali nos ductos mamários, é uma invasão, mas a gente ainda fala que é local. O terceiro estágio é quando começa a ir para os tecidos linfáticos. Tudo que a gente tem de anormal no corpo, a linfa vai lá e tenta sugar para tentar nos defender. Então, fica célula de defesa e vai puxando. Só que na hora que ela vai puxando, vai acumulando. Então, formam aqueles nódulos linfáticos, que na boca popular é a íngua, né? E no quarto estágio é quando já dá para outra localização. O câncer consegue atingir, né, vários lugares ali, e isso causa um estresse, uma invasão da doença muito grande. Quando a gente está ali no estágio 1, a chance de cura é 95%. É muito alto, né? E são exames... Isso para qualquer tumor? Mama. Mama. Então, assim, mas todos têm uma alta taxa de cura quando detectados precocemente ou quando pode vir. Porque eu já vou até comentar sobre isso. Porque quando pode vir? Porque, assim, graças a Deus estão evoluindo muitas coisas, né? É muito interessante a parte de medicação evoluir, mas se a gente conseguir entrar na doença antes dela existir, é melhor, né? Que aí a gente consegue controlar sem ter a doença e todo o problema que ela traz. Então, os testes genéticos é uma forma de prevenção, né? A gente faz o teste genético antes, claro que tem suas indicações, normalmente são mulheres que já têm um histórico na família. Então, assim, tem suas indicações, são testes caros, não são feitos no Brasil, não são pagos pelo plano, porque, na verdade, a gente nem faz aqui. Mas tem mulheres, minha mãe morreu, minha avó morreu, então, assim, né, tem uma indicação. Eu acho muito... Saindo da parte de câncer, por exemplo, no Alzheimer, né, traz um grande desconforto para o paciente e para a família. Então, existe indicação para se fazer esses testes. Mas a gente falando no câncer de mama mesmo, assim, é muito importante, né? A mulher não passa por aquele estresse, enfim, do diagnóstico, aliás, né, do autoexame. Vamos pensar que a mulher conseguiu pegar no autoexame, né? Do autoexame até o diagnóstico e início de tratamento, leva-se um tempo, né? E a cabeça vai pensa várias coisas, meu filho, minha mãe, enfim, meu trabalho, então tudo isso é muito pesado. Detecção precoce é a melhor forma de se tratar câncer hoje. Então é interessante porque, assim, nós aqui no sindicato temos tido, já há algum tempo, uma preocupação grande, né, em construir ações aqui que levem os nossos sindicalizados, não só os sindicalizados, mas os docentes de modo geral, a se despertarem para essa situação do tratamento preventivo. Né? Acho que nós, de modo geral, acho que nossa cultura, de modo geral, tende a procurar o médico só olhando com uma perspectiva da curativa, né? Com a perspectiva da doença já instalada. Sim. E quando isso se dá, o próprio processo de tratamento, ele às vezes pode ser mais complexo, mais doloroso, né? Então, assim,
eu acho que nós precisamos a gente tem tentado fazer um movimento para construir entre os nossos filiados e os nossos usuários aqui da Unimed, e não só, mas também todo o pessoal que circula aqui no sindicato, tentar construir essa mudança, sabe, de cultura relacionada a essa coisa dos cuidados preventivos. Inclusive, esse podcast surgiu, a ideia dele hoje surgiu exatamente a partir daquele relatório que a gente recebe anualmente e que demonstra, né, assim, um alerta, né, que faz a gente pensar num alerta sobre a quantidade de usuários nossos que hoje que são atendidos pela Unimed e que ainda não procuram preventivamente vários exames, né, ou várias ações, né, coisas assim que chamam muita atenção da gente. Mas é interessante, eu também queria ver se a senhora confirmasse isso. A impressão que a gente tem, e o próprio relatório deu um pouco para isso, é que as mulheres tendem a fazer o preventivo de mama mais do que os homens quando se relaciona, por exemplo, a preventivo de câncer de próstata, que talvez seja o que mais acomete os homens. Mas, assim, isso demonstra que a gente tem tido uma vitória do ponto de vista de fazer nascer entre nós a preocupação, né, relacionada a isso. Eu acho que essa perspectiva que a senhora traz aqui para a gente é o que a gente também quer, de certa maneira, corroborar e fortalecer, né? O quanto que o tratamento precoce, né? ou o diagnóstico precoce, ou os exames preventivos podem atuar favoravelmente, né, à nossa saúde individual e coletivamente, igual você disse, não é só a gente, né? Porque um diagnóstico de câncer é um diagnóstico muito assustador ainda que a gente hoje tenha índices, né, de cura muito mais elevados do que, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas eu não tenho dúvida que qualquer diagnóstico que venha um câncer é assustador para quem recebe e para quem está em torno, né? A gente preocupa, né? Não é nem preocupa. A gente, como mulher, a gente é doutrinada desde que tem a primeira menstruação a ir no ginecologista mensalmente. O homem não tem esse periódico, né? Na verdade, a gente vê um aumento enorme em janeiro, que é o mês de férias, que as pessoas estão mais tranquilas e aí elas procuram mais o médico no geral. Mas assim, todas as campanhas elas vieram justamente para isso, para em meses diferentes lembrar da possibilidade de se fazer, né? Mês que vem, Novembro Azul, a gente lembra de um específico do homem, que é o de próstata, né? E que o exame é bem simples e qualquer médico pede, né? Por exemplo, o preventivo não é qualquer médico, né? Então assim, é um exame muito simples. E o colo retal. O colo retal já é um pouco mais complicado e normalmente só vai atrás se começar com sangue nas fezes, começa com uma dor que não se explica. Então, assim, eu acho que para a mulher, a gente, por nossa educação mesmo durante a vida aí, a gente acaba fazendo mais exames, né, por conta do preventivo anual e a hora que chega ali perto dos 35, normalmente já se tem filhos, então já se preocupa um pouco mais, a mulher é um pouco mais atribulada com as coisas, né, pensa em 15 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente se preocupa muito com tudo e uma das coisas é com quem que vai ficar meus filhos, se eu passar por isso. Então, assim, é uma preocupação que deveria ser dos dois, e eu acredito que seja dos dois, mas a mulher, eu acho que levanta essa bola muitas vezes pelos outros, né? Eu acho que nem só pela gente, mas pelos outros também. Então, é muito importante. E aí, até você falando da turma, sobre o tratamento também, quando a gente detecta precocemente, a gente tem normalmente um tratamento muito simples. E da parte financeira, muito barato. Chega a ser em torno de R$30 por mês. Quando você pega mais evoluído, pode chegar a 200 mil por mês. Isso num contrato, né, com um plano de saúde, se impacta demais. Uma pessoa impacta o contrato, né? Então, assim, é muito importante por diversos motivos. A gente não pode ser hipócrita de falar que isso não importa, porque isso importa. Então, assim, a gente precisa se conscientizar, e não só em outubro, mas o ano inteiro, da necessidade de se cuidar, né? Nada mais do que isso. É só o autocuidado. A gente tem feito aqui uma série, né, de atividades, inclusive de podcasts,
tratando dessas temáticas das campanhas, né? Mês passado a gente falou sobre saúde mental e a gente meio que chegou a uma mesma conclusão, né? É que assim, são datas que são construídas, elas são marcadas, elas têm um objetivo específico de colocar luz naquela situação em particular, mas todas elas remetem ou necessitam de serem cuidadas durante a vida inteira e todos os dias e em qualquer momento, que a gente Sim. não precisa esperar chegar o Outubro Rosa, não precisamos esperar chegar o mês de outubro para fazer tomar todas as medidas necessárias da prevenção, né, da detecção, da prevenção ou das medidas necessárias para combater aí o câncer de mama, mas não só o câncer de mama, qualquer outro tipo de doença, né? Então, assim, isso a gente tem mais ou menos chegado a essa conclusão, sabe? E acho que você vai reforçando isso aqui com a gente, né? Então, assim, eu sei também que a Unimed faz algumas ações, a própria Unimed tem algumas ações preventivas, né? Algumas ações que vocês disponibilizam lá, enfim. A gente faz algumas aqui no sindicato, né? E aí talvez a gente pudesse disponibilizar também para os nossos associados, né? Essas outras medidas que poderiam ser feitas e acho que ajudar a construir mesmo essa cultura do autocuidado, né? Essa cultura de você fazer prevenção e não trabalhar depois da doença instalada. Né? Não, sem dúvida. Inclusive, nós temos um amigo comum que é um médico oncologista e ele é o médico dos cuidados paliativos. E eu fiz uma entrevista uma vez com ele por ocasião do Novembro Azul. E ele falando como é que é o câncer quando ele está no estágio final, que além de toda essa questão financeira que desestabiliza a família, todo o tamanho do sofrimento que é para o paciente, né? E aí ele pega aqueles casos que já está muito, a pessoa já está muito doente e ele descrevendo assim faz a pessoa ficar, né? Se você não tomar cuidado, o negócio é... Não, Arthur, eu trabalho também no hospital oncológico, né? Então, assim, a gente vê estágios muito avançados. Então, realmente, pra gente, assusta um pouco mais. Com certeza. Não, quando prevenir é sempre o melhor remédio, né? Eu fui fazer entrevista com ele sobre o Novembro Azul, ele começou a falar como é que era o câncer de próstata no estágio final. Eu falei, nossa senhora. Colhe aqui, deixa colher. Deixa eu marcar já, exame. A gente falou um pouquinho também sobre a questão hereditária. Falou, às vezes, meu pai, minha mãe já adoeceu e tal. Eu queria falar um pouco sobre os fatores de risco. Né? Quais são os fatores de risco principais, especificamente do câncer de mama? Certo. Para o câncer de mama, o principal fator de risco é o genético, né? Então, são parentes mais próximos, né? Mãe, pai também, né? No caso de câncer de mama no homem, tios, avós, então tudo isso importa muito. E a gente tem o mesmo pensamento tanto para câncer de mama quanto para câncer de ovário, porque depende também muito de hormônio, enfim. Então, primeiro e bem longe mesmo, genético. Existem fatores que são para o câncer de mama, mas influenciam em todos os outros cânceres, né? Que aí vai a parte inflamatória. Tudo que inflama nosso corpo é fator de risco para câncer, porque às vezes eu nem iria evoluir com o câncer, ou ele iria evoluir daqui 50 anos, mas aí eu fumo. Aí a célula está o tempo inteiro ali, estressada, a hora que ela começa a desestressar, vem de novo todas as substâncias contidas ali no fumo, né, no cigarro. E aí eu incluo também o vape. Então, assim, tudo que inflama vai também entrar como fator de risco. Além disso, a alimentação, né? Então, quando eu tenho uma alimentação industrial, com pouca prática mesmo saudável, outro fator inflamatório, a obesidade, o panícula adiposo, ele é inflamado. Então, assim, hoje eu falo que foi a conquista do século, né? Foi aquela medicação, enfim, eu acho que pode falar o nome, né? Tá proibido não, né? Não. O Mounjaro, que entra pra gente como um grande soldado aí para diminuir a inflamação em relação à obesidade, né? Que tem uma resposta muito boa, é de fácil manuseio. Então, assim, eu acho que se eu pudesse elencar dois, seria a parte genética e os hábitos inflamatórios, que entra atividade física, alimentação e obesidade, principalmente, além de tabagismo e alcoolismo. Lembrando que existem algumas coisas alcoólicas, não estou induzindo a tomar nada de álcool, mas tem algumas coisas alcoólicas que têm
até um poder anti-inflamatório, né, no caso do vinho, mas tudo muito bem dosado. Então a gente costuma não falar para não piorar, né? É porque aí você fala, tá liberado. Opa, então, vamos embora do vinho. Nessa, né? Mas se eu pudesse elencar os fatores de risco, seria isso mesmo. Nesse caso, câncer de mama. Essa questão do genético, então, realmente é o primeiro fator. Então, se tem... A mulher já tem um histórico na família, mesmo que não seja de primeiro grau, às vezes qual é o grau? Também fiquei curiosa em relação a isso. Normalmente primeiro grau, mas a gente não deixa passar do segundo grau. Se alguém chega e fala assim, não, né, teve uma outra pessoa mais afastada com câncer de mama, a gente considera isso muito. E eu acho que mais do que considerar, faz exames com a frequência correta, né, dependendo ali da evolução, e eu acho que até é um fator para pedir uma genética. Essa é outra coisa interessante, né? Assim, a gente ter a possibilidade atualmente de recursos, acho que tecnológicos, não sei se a palavra é essa, mas de exames mesmo, né? Essa possibilidade do mapeamento genético, essa coisa, eu acho que é muito interessante, principalmente para esse extrato que a gente, uma vez que está sendo, né, a gente está chegando à conclusão aqui que o fator genético é um dos principais fatores, né, a possibilidade de a partir daí você fazer, né, todo o mapeamento e perceber a sua predisponibilidade para vir a ter, né, e tomar as medidas preventivas, eu acho que isso dá uma vantagem muito grande. É um gasto. Só que o que nos preocupa, para mim particularmente, e aí eu não saberia dizer, até que ponto esse tipo de tratamento está disponível para geral, né? Porque é um tratamento muito caro, penso eu, que ele não está disponível assim, vamos supor. Né? Porque o câncer é uma doença, eu diria, com perdão da palavra, uma doença democrática, porque ela não faz escolha do ponto de vista social, né? Ela atinge todas as camadas da sociedade. Então, só que nós sabemos que quando ele acomete uma pessoa que é do extrato, né, social, econômico, ou como a gente pode chamar, quando ele atinge uma pessoa que é rica na sociedade e outra pessoa que é pobre, o desenvolvimento da doença se dá de maneira muito diferenciada. Com certeza. Né? Então, assim, para mim isso é uma das coisas mais violentas que tem, porque é escancarar a desigualdade assim no seu extremo. Né? Felizmente eu acho que ainda nós temos, é possível, né? A gente tem um SUS no Brasil que consegue prestar um bom atendimento, ainda que com muitos problemas ou limites em algumas coisas, né? A gente valeria a pena até a gente depois fazer um podcast sobre a discussão do SUS, sobre o SUS, mas isso é uma coisa, é contraditório, né? Ao mesmo tempo que você tem tecnologia disponível para prevenir, para salvar vidas já hoje absolutamente consolidadas, você vê uma parcela grande da população morrendo porque não consegue ter acesso a essa tecnologia que está desenvolvida, né? É uma contradição enorme. Eu até levanto aqui porque a gente tem duas leis, né? A lei de diagnóstico e a lei de tratamento. Então a gente tem até 30 dias para fazer diagnóstico e até 60 dias para iniciar o tratamento, que seja quimioterapia, cirurgia, radioterapia e, enfim, hormonoterapia. E isso daí é federal. Falando sobre o teste genético, na verdade é um teste que surgiu agora, mas eu colocaria ele na mesma estante que medicações caríssimas. Hoje, por exemplo, que não é o caso do câncer de mama, né, a gente tem um tratamento que chama Carticel, que ele fica em torno de 2.500.000. E até para quem tem dinheiro é pouco acessível. Rapaz. É uma casa de luxo, né? Então, assim, a prevenção, lembrando, fazer o teste genético, dar positivo, retirar a mama, igual a Angelina Jolie fez, não é 100% de cura, tá? Ainda pode desenvolver. A gente não consegue tirar todo o tecido mamário e a gente não sabe aonde que o câncer vai escolher ficar. Então, assim, é um teste caro, que é quase 100% de acerto, mas que ainda assim pode dar errado. É igual vacina de HPV, né? É 70% de chance de ajudar, mas ainda tem 30%.
Então, assim, eu acho que o autocuidado, antes de qualquer coisa, antes de qualquer dinheiro, Com é certeza. o mais importante. É fazer os preventivos, e a gente tem preventivos que também são lei, né? Mamografia, 35, 40, né? 35 para mulheres que já têm a genética, têm fator de risco, e 40 para as outras. E tem um motivo, né? Que é por conta... A mamografia é um raio-x, nada mais Sim. é que um raio-x, uma radiografia. Então, a gente precisa desenvolver a mama para poder detectar. Senão, fica tudo ali misturado. Antes disso, a gente usa ultrassom, só que o ultrassom não é tão específico. Então, assim, existem leis também que a gente tem exames totalmente acessíveis e que aí, às vezes, a gente está brigando pelo teste genético, mas não está fazendo nem a mamografia. A gente faz nem um autoexame em casa, de graça. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muita conscientização, muita cultura, muito desenvolvimento emocional, social, para a gente poder chegar nisso daí. Porque eu acho que, às vezes, a gente cria leis, mas a gente está fazendo nem o nosso dever em casa. Não está aqui no script, mas eu queria aproveitar, Manda ver. né, a sua presença aqui, Jossana. Tem algum dado que mostra, imagino que tenha, que as mulheres, quando entram na menopausa, elas são mais vulneráveis, ou elas ficam... Esse elemento também é um elemento que demandaria um alerta maior, algo assim? Tudo que tem relacionado a hormônio tem. Então, assim, amamentação, protetivo, não ter gestação é um fator de risco, ter filho até os 35 é protetivo, após 50 anos a incidência é maior. Então, assim, tudo que envolve hormônio também está ligado com câncer de mama. Por quê? Porque a gente tem tumor que ele se alimenta como se fosse a comida dele, o hormônio. Então, quando você ingere hormônio, quando você coloca um DIU, quando anticoncepcional, qualquer coisa assim que aumenta ali a quantidade hormonal, pode ser uma comida para tumor, né? E a gente nunca vai saber, porque a gente começa a tomar anticoncepcional quando começa a vida sexual. Né? Então, e aí depois, enfim, na menopausa faz reposição hormonal. Mas por si só, sem falar em menopausa, a partir de 50 anos, a incidência é muito maior de câncer de mama. Assim, penso que esteja muito relacionada à parte inflamatória, né? Ali você tem... Porque a célula cancerígena está ali, adormecida, né? Então, com o passar dos anos, se você é exposto mais ao ambiente, né? A parte hormonal... Enfim, então eu acho que tudo isso aí influencia mais sim. A partir de 50 anos a incidência é maior. E só vou lembrar um detalhe, um dado importante, que tirando câncer de pele não melanoma, que é o CBC, né, o baço celular e o espino celular, CEC, o câncer de mama é o maior. Tá? Então, assim, em torno de 60 casos em 100 mil pessoas, né? Então, é muito importante, é muito incidente, ainda que temos várias tecnologias para detectar. E me preocupa também porque a gente tem visto dados que começam a informar a incidência de câncer mamário em populações que parece que demorava mais, né? Você vai ter uma incidência de tumores em mulheres jovens, consideradas jovens, numa faixa etária onde não seria... Não sei se é esperada a palavra, onde não estaria sendo a população mais... de incidência menor. Assim, eu recebo com estranhamento quando eu vejo alguém dizer, olha, fulana de tal pediu licença, está de licença tratamento porque está com câncer de mama, fulana de tal tem 40 anos, tem 42, 43 anos, aí a gente sempre pensa, poxa, mas muito jovem... Né? Porque assim, algum tempo atrás a gente, quando sabia de uma notícia dessa, eram mulheres já passadas dos 50 anos, né? Então isso também acho que está talvez mais relacionado com aquele fator dos hábitos ambiental. Né? Antes a alimentação era muito orgânica. Né? Hoje o menino já nasce comendo papinha de supermercado. Né? Então assim, a exposição à alimentação não saudável é muito importante. A atividade física, hoje a gente tem uma população que tem uma atividade física. É engraçado, né, que esses dias eu estava lendo uma reportagem falando que o McDonald's está fazendo uma linha mais saudável,
Porque realmente, né, a gente está com os jovens bem mais cabeça e correndo e faz crossfit, de repente muda para beach tênis e só vai mudando assim, mas tudo ali na linha de exercício, de alimentação boa, né? Todo mundo querendo ficar mais enxuto, bem monjado. Então, assim, eu percebo que existe uma transição aí para uma vida mais saudável, mas eu acho que nós aí fazemos parte da transição da anterior. Do orgânico para o industrial, que chegou brilhando, que o suco agora é de caixinha. Bom, pelo menos na minha época, eu falei, nossa, mas o suco vem nessa caixinha, meu Deus, aí o suco gostoso, bem docinho, né? Então, assim, houve uma mudança de hábito. Sim. E está muito relacionada a isso. E também, e a gente fala muito isso no autismo, né? Está detectando antes, porque a gente está alertando a campanha Outubro Rosa de 90, né? Então, assim, será que não é o alerta que está surtindo um efeito? Bom, né, demais, porque a gente consegue tratar antes, e ruim porque aumenta a incidência aí, né? E hoje dados também, né, gente? Hoje os dados, assim, muito fáceis, né? Antigamente era tudo no papel. É mais fácil de acessar, com certeza. Então, hoje o BI mostra pra gente o que vai ser daqui 30 anos. Né? Então, assim, eu acho que vai dos dois lados aí também. E por falar em dados, a professora Giovana ia até falar sobre a questão do relatório, né? Isso. A gente viu o relatório e trouxe vários questionamentos, preocupações. São relatórios muito, muito interessantes. Inclusive, talvez a gente está pensando em construir algum material para divulgar entre os usuários, né, os nossos usuários, filiados, porque, assim, normalmente a gente não tem muita ideia disso, né? A gente fica muito sozinho, cada um individualmente, e nem percebe quando olha no montante geral, né, de todas as vidas que são hoje atendidas pelo nosso plano aqui. É muito... Sim, como é que eu vou dizer? Que leva a gente a pensar muitas coisas, né? Tipo, quais são as doenças que mais acometem os docentes e as docentes, né? Quais são as cirurgias que são mais, né, frequentes, né? Então, isso são dados muito interessantes que o relatório que a Unimed traz para a gente todo ano é muito, muito ilustrativo, né? Inclusive, a informação sobre, inclusive, a mudança, né, de faixa etária de usuário de tratamentos de alto custo, né, que antes parecia que estava localizada para os usuários com idade mais avançada e agora está fazendo uma certa inversão, né? Os usuários com idade de 5 a 18 anos têm utilizado muito, né, para tratamento das terapias alternativas, né? Então isso tudo traz muitos alertas, inclusive para a gente aqui no sindicato, no sentido de construir mecanismos de prevenção para não deixar, né, que os nossos usuários desenvolvam essa situação que vai precisar, né, de utilização, assim, para tratar talvez de situações ou de doenças que poderiam ter sido evitadas caso as atividades preventivas, né, os exames preventivos tivessem sido realizados na data certa, né, no momento mais adequado, né, enfim. Então, é muito preocupante. A gente vê não sei se com preocupação, mas também com admiração ali aquelas informações, aqueles dados, né? Surgiu até a gente essa dúvida mesmo, qual é o tipo de doença que mais acomete os nossos filiados, né? E acho que é muito interessante, faz a gente pensar, inclusive, a profissão, né? Até que ponto a nossa profissão também não colabora na construção de determinadas doenças, né? Então, acho que tudo isso faz a gente pensar, né, sobre inclusive como tratar, inclusive com a própria Unimed, né, até levar para a Unimed alguma proposta para conjuntamente a gente desenvolver algum tipo de política que melhore o atendimento, né, que trabalhe na lógica da prevenção para que a gente possa dar para esses usuários uma qualidade de vida melhor, né? Sim. E o relatório mostrou também que a categoria não está fazendo muitos preventivos, né? Só metade.
E metade não é suficiente, tem que ser 100%. Como é que estão esses números aí, doutor? Falando em Outubro Rosa, né, e Lilás também, que é o de colo de útero, foi uma necessidade, né, da Unimed, porque pode parecer que a Unimed gosta de utilização, a gente não gosta de utilização, a gente gosta de contrato saudável. A gente quer contar para todo mundo que os nossos beneficiários, eles gastam, mas gastam com preventivos, né? Eles gastam com saúde, não com doença. Aqui na ADUF a gente tem metade dos dois, né? Então, só metade que faz, e eu acho que ainda pior, que às vezes nem leva, né? Que às vezes escolhe o preventivo, deixa lá e fala, não, depois eu volto. Depois eu marco o retrato, não, passou, agora tem que pagar uma coparticipação, né? Então, assim, eu acho que além de fazer, acompanhar. Né? O meu deu uma alteração que eu tenho que fazer daqui 6 meses. 6 meses depois tem que fazer, levar no médico, falar, e aí? O que deu o meu exame? Né? Então, assim, aqui a gente tem uma baixa adesão para fazer os exames. E eu falo baixa, apesar de ser metade, porque metade é pouco. Né? São exames que são anuais, exames muito específicos. A gente está falando de câncer, né? do peso que tem, que a gente já comentou. Então, ainda está muito baixo. A gente precisa de uma maior adesão. Então, fica ali em torno de 48, 51. Então, vamos falar da metade aí, né? Uhum. E a gente olha esses dados. A gente precisa ver essa população, tanto feminina quanto masculina, ali no Novembro Azul. São dados importantes para nós, que às vezes nem é um grande volume de pessoas que têm câncer. Mas uma pessoa só costuma dar um impacto muito alto, tanto na empresa quanto nos contratos com operadoras. Então, assim, é importante. Eu espero que ano que vem possa ter um outro relatório com, assim, outro resultado, né, ali próximo do 100%, e pessoas saudáveis. Eu acho que esses exames são feitos para a gente ter eles normais, né? É uma pena quando não dá, mas eu acho que a gente tem que fazer pensando assim, vai dar tudo bem. E depois ir no médico, acompanhar. Eu acho que é o mais importante. Isso alerta muito a gente, porque nós sabemos do impacto positivo que os exames preventivos podem trazer. Não só para a saúde financeira do plano, mas para a vida do professor e da professora e das pessoas ao seu redor, né? Então, um pouco isso que a gente estava falando aqui logo no iniciozinho, né? Então, assim, é do interesse do sindicato que isso se torne uma rotina a tal ponto que a gente não tenha só metade dos nossos usuários, não sei se a gente pode dizer assim, né, dos nossos filiados que são hoje usuários do plano, realizando os exames preventivos, né? A gente tem um desejo, não sei se é só, né, a gente, além do desejo de que a gente mude esses índices, né, um objetivo, e a gente está tentando construir, inclusive, alternativas. A gente já vem fazendo algumas ações para minimizar, né, e para construir essa prática, né, de ações preventivas, então ações de saúde, que a gente tem tentado desenvolver aqui no espaço do sindicato, mas eu acho que precisamos também fazer esse movimento de convencimento, talvez, dos nossos professores sobre a necessidade de fazer os exames preventivos, né? Isso tem um impacto, tem a potencialidade de ter um impacto positivo para a vida individual dele, individual e familiar, ou do grupo, né, dele, é gigantesco, né? Sim. Então, assim, mais do que preocupação do ponto de vista financeiro. Claro que isso também é uma preocupação, a gente não precisa ser hipócrita em relação a isso, mas a qualidade de vida é o fator principal, né? Então, assim, e aí eu queria fazer uma observação em relação a isso. A gente tem tido aqui muita queixa de dificuldade de marcação de exames, e aí não estou falando só dos preventivos, mas, assim, no geral, né, assim, demora, dificuldade de lugar de atendimento, às vezes o professor tem, sei lá, afinidade com uma determinada clínica, um determinado laboratório, e às vezes tem um pouco mais de dificuldade. A gente tem tido aí, nesse mês agora mesmo, que é o mês, né, que foi o mês de renovação do convênio, né, o mês passado, nós reunimos uma quantidade grande de reclamações dos nossos professores,
principalmente relacionadas à marcação de consultas, com muitas dificuldades, com demoras gigantescas. Você liga e só daqui 30 dias, até mais de 30 dias para conseguir uma consulta eletiva, né? E mesmo para a realização de exames. E aí a gente está chegando à conclusão de que os exames preventivos eles são uma necessidade, mas por outro lado, como é que a gente equaciona isso? Porque a gente tem visto, né, alguns professores dizendo que tentam e têm dificuldade. A gente já tem, de certa forma, uma dificuldade de convencê-lo de que é importante fazer o exame. Daí ele se move, vai lá, tenta fazer o processo, porque também ele não vai fazer o exame antes de passar no médico. Então, o primeiro movimento que ele tem que fazer é ir no médico. Sim. E aí ele tem dificuldade para ir no médico. E, sabe, assim, não sei se a gente fica, tipo, meio igual aquela coisa do cobertor de pobre, né? Que puxa de cobre o pé, destampa a cabeça, cobre a cabeça, destampa o pé, né? Então, assim, não sei como é que a Unimed está pensando em relação a isso. Eu até peço desculpa, assim, né, para quem teve esse impasse. Enfim, a gente divulga realmente a saúde, a gente quer que isso chegue a todos, né? O que eu vou pedir? Para que, se acontecer qualquer impasse desse, passar um e-mail, né, para o nosso relacionamento, para ele tentar agilizar o máximo aí possível para marcar essas consultas, fazer os exames e até para a gente ficar sabendo aonde que está o caminho errado, né? Que eu sei que a população cresce, né, a quantidade de vidas também cresce, é uma necessidade quase que assim, né? Aperta daqui, você vai e faz, aperta daqui. Então, às vezes a gente não está sabendo de algumas coisas e a gente precisa ficar sabendo. Então, assim, todas as vezes que tiver dificuldade, manda um e-mail para o relacionamento, justamente para a gente saber aonde que está o problema e até para tentar resolver a questão toda. O interesse da Unimed é promoção de saúde, não é tratamento de doença em si. É óbvio que a gente fornece todo o tratamento que precisa. Mas eu acho que mais do que isso, a gente quer vidas saudáveis, a gente não quer vidas doentes, né? Então, assim, tentar ao máximo sanar esse problema aí com vocês. Tá ótimo, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Antes de encerrar, só reforçar os informes do sindicato, dizer mais uma vez que o Aduf Sindicato está convocando toda a categoria para participar da Marcha Nacional do Serviço Público contra a PEC da Reforma Administrativa. Vai acontecer no dia 29 de outubro, lá em Brasília. O sindicato vai fornecer o transporte e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro no formulário online que está disponível no nosso site e na nossa na bio do nosso canal no Instagram. E por último, que o baile da Aduf já está com data marcada, vai acontecer no dia 22 de novembro, às 21 horas. Os ingressos já estão disponíveis e que ele custa R$100 para professores sindicalizados e seus dependentes e R$200 para convidados. Gente, vou pedir passar uma rodada aqui de considerações finais, que primeiro reforçar a importância da gente fazer esse debate, a importância da gente trabalhar esse tema da prevenção e da saúde da mulher. E então eu queria pedir, fazer uma última rodada para a doutora Jossana, suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço muito o convite, para mim sempre é uma honra estar aqui. Vim pouco, mas quero voltar mais. Transmitir conhecimento sobre cânceres em geral, para mim é uma honra e eu espero que esse conhecimento toque cada um e no resultado final que a gente tenha mais preventivos e menos chance de doenças. Então, fico à disposição, se quiserem mandar e-mail também para o relacionamento, para que eu responda. Às vezes tem alguma dúvida pontual que a gente não abordou. Qual que é o e-mail? Eu vou colocar para vocês no chat. Tá. Acho que tem na descrição, não sim, tem? Sim, a gente pode botar até na tela, a gente põe na descrição. Tá certo. ótimo, porque eu não tenho aqui agora, gente, desculpa, mas eu não tenho aqui agora. Mas aí a gente coloca na descrição e aí vocês conseguem mandar, e aí o pessoal passa para mim e eu consigo responder. Tá bom? Muitíssimo obrigada, é um prazer mesmo estar aqui e podem contar comigo sempre que precisarem. Obrigado, doutora. Professora Giovana, obrigado mais uma vez por dividir a mesa aqui em mais um debate. Então, na verdade eu queria só agradecer, a disponibilidade da doutora Jossana para estar conversando aqui conosco.
falar de prevenção, principalmente relacionada à prevenção de câncer de mama, ou mesmo de colo uterino, relacionada à nossa saúde, à saúde das mulheres, para mim é uma questão muito valorizada, sabe? Eu acho que poder recebê-la aqui, trazendo essas informações e poder divulgar isso na nossa base é uma questão muito importante. Então, acho que nós estamos tentando construir na nossa categoria uma preocupação para levar para a nossa categoria, para a nossa base, o quanto é importante que o sindicato também se envolva nessas questões de saúde ou nessas questões de prevenção da doença, né? Para que a gente não tenha professores adoecidos. Nós sabemos que a nossa categoria é uma categoria... Ontem foi o dia do professor e da professora, né? Então, a gente sabe muito de uma incidência cada vez crescente de adoecimento entre os docentes, né? E as docentes, o que nos preocupa muito. Então, não é uma questão de menor interesse para o sindicato, muito pelo contrário, é uma questão de muito interesse. Então, a saúde do docente e da docente é uma questão muito importante para nós no sindicato, tanto relacionada a essa questão desse momento atual, né, que é da construção aí do combate ao câncer de mama ou ao câncer de colo uterino, né, e na defesa dos exames preventivos, mas todas as outras ações que vêm no sentido de construir uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de vida dos nossos professores e professoras, a ADUFG vai estar sempre envolvida ou tentando se envolver nessa temática, né? Então, queria agradecer muito a disponibilidade da doutora, a disponibilidade da própria Unimed em estar vindo conversar com a gente sobre isso, dizer que vamos chamar outras vezes, porque como você disse, esse é um tema que não precisa ficar confinado a só o momento das campanhas. Sim. Então esse é um tema que a saúde do trabalhador e da trabalhadora é uma coisa que nos preocupa, então nós queremos fazer com que esse tema esteja presente nos nossos cotidianos sempre, né? Então fique alertas que nós vamos chamar vocês, talvez para conversar outras coisas, conversar sobre outros elementos que o relatório também revelou, né? Não só esse especificamente, mas ele revelou outras coisas interessantes. E para finalizar, eu quero só reforçar o convite que o Arthur já fez, né, para toda a nossa categoria aí se envolver o máximo possível nessa marcha em defesa do serviço público que está sendo construída, a marcha nacional, para acontecer no dia 29 agora de outubro em Brasília, e nós estamos aqui nos desdobrando para construir todos os mecanismos possíveis para que a maior parte dos docentes consigam se somar conosco na luta em defesa dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Então fica aí o convite, entre aí nas nossas redes, se inscreva aí para a caravana lá para que vai a Brasília no dia 29. E por último é isso, muito obrigada, e deixamos aí também o espaço do Pod ADUFG disponível. Fique alerta, porque acho que semana que vem tem mais. Muito obrigado para vocês que vieram aqui com a gente, obrigado para quem está assistindo. Queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, acompanharem a gente nas redes sociais, acompanhar a gente aqui no YouTube, e semana que vem a gente está de volta. Por último, vamos deixar o e-mail do relacionamento aqui na descrição. Qualquer dúvida pode entrar em contato lá que a Unimed já retorna para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.